Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos do 12 ao 18. Temos meia hora para uma pequena meditação bíblica nessa carta de Paulo. Como de costume, pedirei a cada um de vocês, carinhosamente, que você não feche a sua Bíblia durante o estudo, porque nós vamos trabalhar verso a verso. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo encontrou? Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o 18. Mais uma vez, Filipenses capítulo 1, versículos 12 e 18. Diz assim a palavra de Deus: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros a fazem de boa vontade. Estes os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro, de fato, continuarei a alegrar. Mais uma vez agradecemos a Deus pela leitura da sua santa palavra. Bom, queridos, imagine o apóstolo Paulo preso em Roma, acorrentado e aguardando o seu julgamento, sem saber se seria libertado ou executado. Em meio a essas circunstâncias adversas, ele escreve uma carta aos cristãos de Filipos. Não para pedir ajuda ou expressar desespero. Paulo está aqui mandando essa carta para encorajar aquela igreja com palavras de alegria e de esperança. Então a carta aos Filipenses é uma das mais calorosas e alegres escrita por Paulo. E isso nos desafia a pensar hoje, com a nossa vida que nós estamos vivendo nesse tempo presente. Como ele conseguiu encontrar alegria em uma situação tão difícil? Para muitos, estar em uma prisão seria motivo de desânimo, seria motivo de tristeza e até mesmo de dúvida quanto ao propósito de Deus na sua vida. Contudo, Paulo não via em suas correntes um impedimento, mas ele via uma plataforma para o avanço do Evangelho. Então, esse contraste que nós vemos nessa carta entre sofrimento e alegria nos chama a atenção. Eu creio que te chama a atenção também, Especialmente quando a gente se depara com os problemas e as tribulações das nossas vidas, Então, como podemos, assim como Paulo, encontrar alegria em momentos de extrema dificuldade? Quando eu olho no rosto de cada um de vocês aqui, eu não posso imaginar o problema que cada um carrega. Mas eu posso imaginar que cada um de vocês tem problemas assim como eu tenho. Talvez em alguns dos nossos momentos mais desesperadores das nossas vidas, nós vamos perguntar aonde é que está Deus. Mas aí nós recorremos à palavra de Deus e vemos o quanto Ele é fiel. E a alegria de Paulo, ela não vinha de circunstâncias favoráveis, mas da sua profunda convicção que Cristo estava sendo glorificado, mesmo em meio ao sofrimento. Vocês compreendem isso? Paulo não via
alegria na circunstância favorável ou não. Ele sabia que Cristo estava sendo glorificado. Porque Paulo ele tinha uma perspectiva celestial. Porque ele entendia que o propósito de Deus na vida dele era maior do que qualquer desafio que ele ia enfrentar. Muitas das vezes nós estamos olhando para os nossos problemas e nós esquecemos que os propósitos de Deus para cada um de nós são maiores do que qualquer desafio que vamos enfrentar. Então, a lição que tiramos em Filipenses aqui, nessa carta que Paulo escreveu, é uma lição poderosa para os nossos dias também. Porque muitas das vezes a gente se alegra nas coisas temporárias, nas coisas que passam, que são passageiras, e esquecemos que a nossa verdadeira fonte de alegria está em Cristo e principalmente no avanço do seu reino de Deus. Ou do seu reino, fui até redundante. Então, a nossa maior alegria é o avanço do reino, é falar de Jesus para as pessoas no tempo que nos resta de vida. Então, diante desse exemplo, precisamos nos perguntar nessa noite: o que sustenta a sua alegria? Vou me incluir. O que sustenta a nossa alegria? Será que é possível manter uma postura de alegria em Cristo, mesmo quando nós enfrentamos perdas, dores e desafios que para muitos de nós parecem impossíveis de ser batidos? Então o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 12 e 18, nos convida a essa reflexão. A gente entender como nós podemos ver as nossas dificuldades como oportunidade para Deus trabalhar em nós e através de nós. Então, quando nós levamos esse texto, quando nós entendemos esse texto, quando nós estudamos esse texto, aí nós entendemos o que de fato é a alegria no Senhor Jesus Cristo. O que essa alegria nos fala, o que essa alegria de fato nos desafia. E eu quero compartilhar 3 pontos com vocês nesse texto nessa noite. E o primeiro ponto é: as circunstâncias não impedem o avanço do Evangelho. Olha o que Paulo diz no versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Nesse versículo de número 12, Paulo começa dizendo que o que aconteceu com ele, ou seja, a sua prisão e o sofrimento que ele estava passando, na verdade serviu para o progresso do Evangelho. Será que a gente consegue entender isso? Que muitas das vezes as dores que passamos servem para o progresso do Evangelho. Ao invés de impedir a obra de Deus, as suas correntes abriram portas para talvez algo que ele não tivesse imaginado. Então, por estar preso, Paulo pôde compartilhar as boas novas com pessoas dentro daquela prisão, com guardas romanos que ali estavam cuidando dele. Isso mostra que Deus pode usar qualquer situação, mesmo que seja mais negativa, que possa parecer, para cumprir as suas promessas nas nossas vidas, para cumprir o avanço do seu reino. Então esse versículo 12 já começa nos enchendo de alegria, nos enchendo de expectativas que mesmo na situação mais difícil, Deus pode usar o nosso sofrimento. E aí nós chegamos no versículo 13, Paulo dizendo: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Não era por causa do homem, não era por causa das potestades, não era o diabo, como muitas denominações vai dizer, mas ele estava lá por causa de Cristo. Sua prisão se tornou um testemunho público, onde ele proclamava Cristo até mesmo aqueles que o vigiavam, aqueles mesmo que estavam mantendo ele encarcerado. Então é incrível pensar que algo tão negativo, que algo tão
fabuloso quanto uma prisão se tornou uma plataforma para a pregação do Evangelho entre pessoas da mais alta posição do império, entre pessoas que estavam ali presos. Olha como é que Deus faz. E no versículo 14, Paulo vai continuar dizendo: e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Vendo a coragem de Paulo, mesmo preso, muitos irmãos na fé ficaram encorajados a pregar a palavra com mais ousadia e com mais confiança. Em vez de se desanimarem com a prisão do apóstolo, os cristãos daquela época ficaram motivados a seguir o exemplo de Paulo. Porque quanto mais prendiam cristãos, mais a igreja crescia. Domingo nós estávamos conversando, né, irmão Adson, sobre questões políticas na reunião de homens, e eu disse: às vezes eu penso que a igreja precisa ser perseguida, porque aí vamos ver quem vão ser os cristãos de verdade. Porque é muito fácil ser evangélico nesse oba-oba de hoje, queridos. É muito fácil ser evangélico você entrar numa igreja como se a igreja fosse um fast food e o pastor fala coisas agradáveis, palpáveis para o nosso paladar, e nós viemos apenas ao culto para consumir palavras agradáveis. Porque ninguém quer ouvir falar em dor, ninguém quer ouvir falar em morte, ninguém quer ouvir em deixar algo por causa do evangelho. Não, a gente só quer receber, a gente só quer ganhar, a gente só quer se dar bem. Não que essas coisas sejam erradas, queridos, mas primeiro nós precisamos entregar algo para Deus. Paulo estava disposto a fazer tudo pelo evangelho. Então, e da forma que Paulo faz, de pregar o evangelho, de se entregar por causa do evangelho, os outros cristãos, as igrejas ao redor, vendo o que Paulo estava vivendo, começaram a fazer o mesmo. E esse é o legado que precisamos deixar, meus amados. Qual é o legado que você quer deixar para a próxima geração? Então, assim como Paulo, nós podemos enfrentar desafios que parecem barreiras infinitas, mas Deus pode transformar essas barreiras, essas tribulações em oportunidades. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas este texto te encoraja a você enxergar as dificuldades como uma chance de mostrar Cristo às pessoas. Compreende isso? Posso ouvir um amém? Amém. Vocês conseguem entender isso? É ruim sentir dor, né? É ruim passar por tribulação, né? Lembra até daquela música que aquele corinho que cantava muito, né? A prova está doendo, Senhor. Deus pode usar os nossos sofrimentos para o avanço do reino, para inspirar outras pessoas a serem fiéis a Deus. E o texto segue dizendo, segue nos mostrando algo que também é muito comum nos dias de hoje. Muitas motivações, ou seja, motivações diversas e um único propósito. Olha o que Paulo vai dizer aqui no versículo 15. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. E aqui no versículo 15, Paulo começa reconhecendo que aqueles que pregam o evangelho haviam pessoas com motivações diferentes. Mas vejam bem, Paulo não estava falando aqui de heresia. Paulo não estava falando aqui de um evangelho distorcido. Paulo estava falando da pregação do verdadeiro evangelho, né? Porque tem muito charlatão aí que não está pregando evangelho nenhum, aí muitas das vezes a gente fala assim, não julga não, porque ele está pregando a palavra. Coisa nenhuma. Paulo está falando aqui da motivação de alguns daqueles irmãos que pregavam a Cristo por inveja ou por rivalidade. Então, uma coisa é a pregação do evangelho e outra coisa é a heresia. E Paulo vai dizer que alguns anunciavam a Cristo por inveja, por rivalidade, talvez buscando até competir com a influência que Paulo tinha em seu ministério. Então, eles não estavam preocupados com a glória de Deus,
mas com seu próprio status e posição. Isso acontece também em muitas igrejas. Quando as pessoas, em vez de querer mostrar Cristo, elas querem mostrar elas mesmas. Em vez de elas fazerem algo para Cristo, para a exaltação de Cristo, elas querem fazer coisas para se exaltarem. Queridos, quanto menos aparecermos, mais Cristo vai aparecer. Quando a gente quer aparecer mais do que Cristo, temos algum problema. E muitas das vezes nós somos tentados a querer aparecer, a querer nos mostrar. Mas Cristo deve ser o centro daquilo que a gente ensina. Cristo deve ser o centro da nossa pregação. E nós devemos falar de Cristo o tempo todo. Por isso que quando um preletor vem falar só sobre história, eu fico... Gente, ele não vai falar sobre a Bíblia, não? Ele não vai falar de Cristo, não? Porque quando eu conto a minha história, eu não estou falando de Jesus, eu estou falando de mim. Aí as pessoas ficam vendo o meu testemunho e as pessoas acham que eu sou um super crente. E eu falo mais de mim e eu falo mais do que eu faço do que Cristo. Quando, na verdade, a pregação ela deve ser bíblica, ela deve ser centrada nas Escrituras. Podemos usar uma ou outra história? Podemos. Mas quando só falamos de nós mesmos, nós não estamos falando de Jesus. Nós não estamos falando da Bíblia. Nós estamos falando de nós mesmos. E nós estamos sentados aqui, começamos a ouvir os irmãos falar dessas coisas, a gente fica até com inveja, né? Uma inveja santa. Nossa, por que não tem essa experiência que esse irmão tem? Por que Deus fala com ele dessa forma e não fala comigo? Em vez de estarmos falando de Cristo, estamos falando de nós mesmos. E isso deve ser uma preocupação para nós, queridos. Porque nós precisamos entender qual é o foco da mensagem. Nós precisamos entender qual é o foco do culto. E o foco do culto é Cristo. Então aqueles homens eles não estavam alinhados com o objetivo do apóstolo Paulo em glorificar a Cristo. Mas independente das circunstâncias, Deus é soberano. Eles estavam falando da palavra de Deus. E no verso 17, Paulo vai dizer: aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. E nesse versículo 17, Paulo volta a mencionar aqueles que pregavam de forma egoísta, com intenções egoístas. Eles queriam claramente causar problemas para Paulo, enquanto ele estava preso, talvez querendo tirar alguma vantagem da ausência de Paulo, querendo aparecer mais do que Paulo, porque, de certa forma, Paulo tinha um certo status, né? Os 12 já tinham status, imagine Paulo também, que já estava chegando ali num nível de pregação, de conhecimento muito grande. Mas mesmo assim, Paulo ele não se deixa abalar, né? Ele continua mantendo o foco no fato de que, independente das motivações das pessoas, a verdade de Cristo precisa ser anunciada. Nós estamos aqui para anunciar a Jesus Cristo. Então ele não permitia que as atitudes daquelas pessoas os distraíssem do propósito maior, que é a pregação do Evangelho. Nosso propósito como igreja é a pregação do Evangelho. E nada pode nos desviar desse propósito. Nada. Nada. Nosso foco precisa ser a pregação do Evangelho. É possível nos tornarmos religiosos, é possível frequentarmos igreja e não pregarmos o Evangelho. Então, mesmo hoje, nós vamos encontrar pessoas com diferentes motivações dentro da igreja ou dentro do ministério. Nem todos estão focados em glorificar a Deus, mas isso não deve desanimar você, meu querido, porque isso não me desanima. Se a pessoa prega o Evangelho, é importante que Cristo seja proclamado. E nossa alegria deve ser, de fato, que o Evangelho alcance pessoas, independente dos corações de quem está falando da mensagem. Volto a dizer, do Evangelho, da mensagem salvífica. Não estou falando de palavras coach, não estou falando de heresia, não estou falando de teologia da prosperidade. Estou falando do verdadeiro Evangelho. Assim como Paulo, nós devemos manter o foco em Cristo.
e no nosso propósito maior, que é o reino de Deus, que é anunciar as boas novas, que é anunciar a chegada do reino de Deus. E o terceiro ponto, para a gente já caminhar para o final, é a alegria sobrenatural que vem de Deus. Versículo 18, Paulo vai dizer, mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Logo no versículo 18, Paulo expressa uma atitude surpreendente. Apesar das nossas motivações muitas das vezes egoístas e de muitos pregadores, ele se alegra. Porque Paulo ele não estava preocupado com a intenção das pessoas, mas ele estava preocupado que Cristo seria anunciado. Então, nesse texto, que eu já devo ter pregado ele centenas de vezes, já devo ter lido centenas de vezes, mais uma vez, lendo e estudando, eu consegui tirar outras lições dele. Paulo aqui nos ensinando que a verdadeira alegria, ela não depende de quem está envolvido, mas em Cristo que está sendo exaltado. Toda vez que eu vejo Cristo sendo exaltado, eu me alegro. Eu entendo o meu propósito aqui como cristão, como servo de Deus. Então a alegria não vinha das circunstâncias, ou de um ambiente tranquilo, ou de quem estava fazendo algo. Pelo contrário, mais uma vez eu sinto que Paulo estava preso, ele estava cercado por pessoas que estavam tentando prejudicar ele. No entanto, a sua alegria era algo sobrenatural, porque ela não vinha das circunstâncias, ela vinha de Deus. Então ela estava baseada na certeza que, mesmo preso, o Evangelho iria continuar prosseguindo, iria continuar avançando. Não pense você, queridos, que Deus não só te usa. Não, porque muitos cristãos dizem assim, se eu sair da igreja, o trabalho vai parar. Coitado. Coitado. Então a alegria de Paulo ela não estava fundamentada em emoções passageiras, mas na convicção de que Deus estava no controle das coisas, na convicção dos propósitos de Deus, na convicção do que Deus determinou para a sua vida. O propósito estava sendo cumprido, queridos, independente de todas as motivações que pudessem estar, independente do que estavam falando, independente do que Roma estava fazendo, o Evangelho estava progredindo, a igreja estava crescendo, as pessoas estavam sendo convertidas por Cristo, através da pregação do Evangelho. Então, assim como Paulo, precisamos buscar essa alegria que só vem de Deus. Muitas das vezes a gente se frustra com as coisas que acontecem no nosso meio. Muitas das vezes a gente fica chateado. Eu ouço muitos irmãos falar, nossa pastor, aqui tinha muita gente, muitas pessoas se foram. Mas a gente não pode ficar olhando para trás, queridos. Precisamos olhar para frente. Precisamos fazer que outras pessoas venham e se sentam aqui. Mas nós precisamos pregar o Evangelho. E é aquilo que eu digo, meus irmãos. Não basta também nós vermos esses bancos cheios, mas de pessoas de mente vazia. Pessoas que vêm apenas pelo movimento. As pessoas precisam ser convertidas por Cristo. E isso só vai acontecer através da pregação genuína do Evangelho. E para que isso aconteça, nós precisamos pregar. Nós precisamos discipular. Nós precisamos, de fato, pregar a mensagem verdadeira. E elas precisam ver a alegria verdadeira. Aquela alegria, aquele entendimento que só quem glorifica a Cristo sabe. Então a gente pode encontrar paz e alegria em Deus, mesmo quando as situações estão adversas. Então eu creio que vocês saíram de suas casas, muitos trabalharam, muitos estão cansados, muitos estão aqui cultuando a Deus, conseguem encontrar motivação para que isso aconteça. Então a vida de Paulo ela nos ensina que mesmo em meio a toda essa diversidade, podemos encontrar a alegria verdadeira em Cristo. Então, as circunstâncias que ele viveu, sendo preso, enfrentando oposição, não impediram o Evangelho de avançar.
Pelo contrário, ele enxergou em cada momento uma oportunidade para falar de Cristo. Uma oportunidade para que o Evangelho pudesse avançar. Olhando para o nosso hoje, para o hoje de cada um de vocês, qual é a oportunidade que Deus está te dando para que o Evangelho, para que o reino de Deus possa avançar? Será que não tem nenhuma na sua vida? Ah, pastor, mas eu estou passando por algum problema de saúde. Tem oportunidade. Ah, pastor, está acontecendo alguma coisa na minha casa, na minha família? Tem oportunidade. Somos desafiados, queridos, a buscar essa alegria sobrenatural. E a gente só vai entender isso. Nós só vamos nos alegrar no Espírito Santo, em Deus, quando entendermos qual é o nosso propósito no reino dele. Quando a gente entender que a nossa vida precisa glorificar a Deus. Quando a gente entender que o reino é mais importante do que a nossa vida. Que o mais importante é, de fato, a glória de Cristo. E tudo que eu faço precisa ser para a glória dele. Então não adianta, queridos, enchermos uma igreja e ser para a nossa glória. Tem que ser para a glória de Cristo. As pessoas precisam frequentar a nossa igreja por causa de Cristo. Tem muita gente enganada nessas igrejas por aí, igrejas afora, buscando movimentos, buscando curas, buscando diversão, motivações que só Deus sabe o que é. Mas temos em Cristo algo verdadeiro. O que estamos passando hoje como igreja, muitas igrejas passaram. Situações até piores, de perseguição, de morte. Será que nós conseguimos encontrar a alegria de servir a Deus? O que estamos vivendo hoje como igreja? Precisamos refletir sobre isso. A nossa alegria precisa e deve ser fundamentada em Cristo e em seu propósito eterno, que é o avanço do reino de Deus, através da pregação do Evangelho dele. Então a sua vida precisa glorificar a Deus. Que essa reflexão possa ter encontrado morada no seu coração. Que você possa de fato sentir alegria, seja qual for a situação que você está passando. Seja um momento de abundância, ou seja um momento de pouca abundância, um momento de fartura, ou talvez um momento que você não tenha nada, que você não tenha esperança, que você esteja passando por alguma tribulação, que você não vê conforto algum, que você não vê a solução, mas a sua alegria está no Senhor. Eu quero, a gente passar a palavra mais uma vez, a dirigente, orar e agradecer a Deus pelas nossas vidas, por cada um de vocês que chegaram aqui, que saíram de suas casas e estão aqui cultuando a Deus. Senhor, te agradecemos, Jesus, pela tua palavra exposta, que vem aos nossos corações, Pai, nos transformando, nos moldando, nos ensinando, Pai, a caminhar e te glorificar através das nossas vidas, Pai. Como igreja, Pai, declaramos que o Senhor é santo. Declaramos, Pai, que o Senhor é o Senhor de nossas vidas, Pai. Que possamos, Pai, levar essa palavra para outras pessoas, Pai. E que as pessoas te encontrem, Pai, através da mensagem que proclamarmos, Pai. Que essa igreja possa estar aqui com outras quarta-feiras, Pai, cheia, mas cheias de pessoas que buscam a tua face. Cheias de pessoas que estejam dispostas, Pai, a entregar as suas vidas a ti, Pai. Mas para que isso aconteça, precisamos arregaçar as nossas mangas, abrir a nossa boca e falar do teu Evangelho. Te agradecemos por tudo nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.